Bom, eu quero compartilhar algo com vocês nessa manhã. Que eu coloquei como título dessa mensagem como sem sinal. Sabe quando você pega o telefone? As meninas já deu o sorrisinho que ele já manja, né? Sabe quando pega o telefone, aí você quer se comunicar, você quer ver algo na internet, mas está sem sinal, né? Você não está com comunicação. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E por que que eu estou trazendo esse tema, essa mensagem? Porque eu estava viajando semana passada e eu estava num lugar maravilhoso, um lugar lindo. E eu estava contemplando aquele lugar, né? Aquele mar verdinho, aquela areia branca, um lugar maravilhoso. Eu contemplando aquilo, eu vi a criação de Deus naquele lugar, né? Como às vezes eu ando aqui também por Richmond e começo a ver a beleza desse lugar, a vegetação, e eu falo, nossa, eu vejo a criação de Deus nas coisas, né? Mas aí eu vi uma outra coisa somado a isso. Eu vi que as pessoas estavam desfrutando da criação de Deus sem ter nenhuma conexão com o Criador. Olha que loucura isso. Chega a ser loucura para quem consegue enxergar. Mas quem não consegue enxergar se torna uma coisa normal. E vai levando a vida como se aquilo fosse o normal. Porque não consegue enxergar. E por que não consegue enxergar? Porque está sem sinal. Sem sinal com o Criador. A comunicação está cortada. Então a pessoa às vezes desfruta da criação de Deus, mas não tem nenhuma relação, não tem nenhum contato com o Criador. Se torna algo incoerente muitas vezes, se a gente for parar para pensar. E aí eu meditando sobre isso, né, eu falei, por que acontece isso? Por que esse sinal é cortado? E a gente encontra lá na Bíblia a explicação para isso. Abra lá a sua Bíblia se você tem, se você não tem, só preste atenção. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Olha só o que acontece. Gênesis capítulo 3, olha só essa história. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta. E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, olha, não é bem assim não. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Só mais um versículo, versículo 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto, e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela.
Nesse momento aconteceu a maior tragédia na história humana. Nesse momento, o sinal caiu. Nesse momento, o homem perdeu o sinal com Deus. Até esse momento, Deus criou todas as coisas. Ele criou aquela praia maravilhosa que eu estava, algumas pessoas estavam, e tanto lugar maravilhoso, e tantas coisas maravilhosas que Deus criou para você, para mim, para o homem. Deus criou para que nós pudéssemos desfrutar da sua criação. E Ele tinha um relacionamento pleno com o homem. O sinal da internet, da comunicação estava fluindo. O homem podia falar com Ele, Deus falava com o homem. Mas nesse momento, o sinal é perdido. A comunicação é interrompida. E sem comunicação, você não tem direção, você não tem proteção, você fica perdido. É como você mesmo está num celular e aí você quer falar com alguém e está sem sinal. Você fala, e agora? O que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Se você não tem sinal, você não consegue se comunicar, você não consegue realizar coisas, você fica estagnado. E assim tem acontecido com a humanidade. E talvez esteja acontecendo com você. Por isso que eu estava naquele lugar e eu falava, nossa, mas que loucura, porque Deus criou tudo isso. E o homem está ali se divertindo, ouvindo uma musiquinha ali, de todo tipo. Tinha música hispana, tinha música, né, cada um no seu estilo, desfrutando, alegres com aquele mar verdinho, aquele lugar bonito, aquele sol maravilhoso, e sem se preocupar em um momento que Deus existe. Eles dependiam de si próprio. Por quê? Porque sem sinal, você começa a andar sozinho. Quando você perde o sinal, que você queria ver alguma informação na internet, você queria falar com alguém, e você não tem o sinal, o que você faz? Você se vira da forma que você pode. Você vai até fazer outras coisas. Você perde o foco daquilo que você ia fazer até para fazer, você se distrai. Você vai tocando a sua vida. Mas não necessariamente da maneira correta, porque era para você estar com sinal com o Criador, preenchido com vários pontinhos. E nesse momento na história, isso foi quebrado. Ok. Como é que se restabelece esse sinal? Só tem uma forma. O sinal só é restabelecido através de Jesus. Não tem outro jeito. Não tem... A pessoa, quando ela está para morrer, ela sempre acha que ela vai para o céu. Ela sempre acha que vai encontrar. Eu não conheço ninguém que está para morrer e fala assim, não, agora eu vou encontrar com o diabo, não vejo a hora de chegar no inferno. Eu nunca vi ninguém dar esse testemunho. Tá na hora. A pessoa está para morrer, tá nas últimas, ela fala, não, eu vou, Deus é que sabe, Deus é que... Sabe? Não é assim que as coisas acontecem. As pessoas estão ignorantes espiritualmente e quando a pessoa é ignorante espiritualmente, ela deixa de desfrutar da sabedoria que só Deus pode derramar sobre uma pessoa. E essa sabedoria que faz toda a diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na maneira como a gente conduz as coisas. Quantas cabeçadas você deu na parede por falta de sabedoria, não precisava fazer aquilo. Isso é a diferença que a sabedoria faz. É onde a gente encontra a sabedoria? Somente no Criador. Mas muitas vezes as pessoas estão querendo desfrutar de tudo
Mas ausente do Criador é impossível, impossível isso. Então, para resgatar esse sinal, só através de Jesus. É como, né, você vai fazer uma... Se você quer ter uma internet no seu celular, o que você precisa? De uma operadora. Você precisa se submeter às regras daquela operadora, não é você que decide como você vai usar. Você vai ter que se adequar ao plano que ela está oferecendo a você. E você vai ter que pagar por aquele, você vai ter que pagar um preço para usar aquele serviço. Para você ter um sinal bacana para você usar a internet e você poder se comunicar. É assim que funciona. Com Deus é a mesma coisa. Às vezes as pessoas querem Deus, mas acham que só querer, né? Não, eu tenho Deus no coração, tá tudo bem. Você precisa, para acessar o reino de Deus, que seria a operadora, você tem que se submeter às regras desse plano. Não são seus planos adequados a Deus, mas você precisa se submeter aos planos do reino de Deus, para você ter esse sinal bem ativo. E você precisa pagar um preço. Agora, o plano de Deus, a maneira de Deus agir, ela é tão incrível que na realidade Ele pagou o preço para você usar os serviços dele. Olha que coisa louca. Numa operadora normal, você tem que pagar mensalmente para você ter o sinal. Para você ter sinal com Deus, você não precisa pagar. Ele pagou para você através de Jesus, o seu Filho. Olha que coisa incrível, que amor incrível. Ele deu o seu próprio Filho para trazer você para perto dele. Mas então, se a pessoa não entende isso, não recebe esse preço já pago para usar esse serviço, ela vai ficar usando da criação de Deus sem ter conexão com o Criador. É assim que eu vi naqueles dias de férias. As pessoas desfrutando, achando que está tudo bem, mas estão longe de Deus. Estão longe de Deus. E qual que é o perigo de estar longe de Deus? Primeiro, continuar dando cabeçada na parede. Porque sem Deus nós vamos fazer besteira. Por quê? Porque Deus estabelece padrões, direções, cuidados para que a gente possa prosperar, para que a gente tenha para que a gente seja próspero não somente financeiro, mas na família, como casal, no relacionamento com os filhos, você ter aquela satisfação, aquela realização no seu interior, que só Deus pode preencher. Agora, de repente, você já recebeu esse sinal. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí você agora tem o sinal com Deus. Só que aí tem um outro problema. Você tem o sinal, mas você está só com um pontinho. Já ficou com um pontinho só? E você quer fazer alguma coisa, você quer mandar uma mensagem, você quer acessar um vídeo e não dá, porque só está um pontinho e fica ali e nada acontece. Presta atenção. Às vezes sua vida está patinando, não sai do lugar, porque você já aceitou Jesus. Você restabeleceu o sinal com o Criador, mas ele está com um pontinho só. A sua comunicação com ele não está plena. Ele está falando, você não está ouvindo. Você tenta falar, mas não chega a sua oração com ele, porque só tem um pontinho. Você tem que preencher os pontinhos desse sinal. Você não pode ficar na sua vida sem sinal com Deus. Esse é o ponto. Isso que precisa ganhar espaço no seu coração. E é fácil a gente perder o sinal. É fácil a gente ficar só com um pontinho. E aí eu quero dar
4 dicas para vocês ficar com esse sinal forte com Deus. O primeiro deles, vamos pegar um exemplo aqui na Bíblia, Lucas 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39 até o 41, diz assim: E ele saindo, falando de Jesus, foi como costumava, era uma coisa que ele sempre fazia, para o Monte das Oliveiras. E seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E retirou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava. Então a gente vê aqui no exemplo de Jesus, como é que Jesus ele aumentava o sinal dele com Deus, orando. Se você não ora, seu sinal vai ficar sempre num pontinho. Aí você fala: poxa, mas por que as coisas não acontecem? Porque o seu sinal está fraco. Você precisa falar com Deus. Ele precisa saber o que está no seu coração. Ué, mas Deus não sabe o que está no meu coração? Deus sabe o que está no seu coração. Mas Ele é um Deus que quer se relacionar com você. Ele mesmo ensina falando assim: coloca sobre mim tudo o que você deseja, toda a sua necessidade. Eu quero te ouvir, eu tenho interesse em te ouvir. Olha que Deus maravilhoso que se importa com a gente. Então, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, nós estamos estabelecendo um relacionamento com Deus. Se você não ora, seu sinal vai ficar fraco. Eu estava lá de férias, mas por que eu enxerguei determinadas coisas? Porque eu saía de manhã para orar. E aí eu orando, eu falando com Deus, eu não me distraía com as coisas que estavam acontecendo ali. As pessoas estavam distraídas. Isso não quer dizer que eu não vou, né? Então eu vou para a praia, vou levar a Bíblia, nós vamos fazer um culto lá, né? Não vamos comer, vamos ficar em jejum. Não, eu vou desfrutar da criação de Deus, mas eu vou ver Deus em tudo. E eu vou tomar cuidado para eu não fazer as coisas que as pessoas na minha volta estão fazendo, porque meu sinal está forte. Está forte. Aí eu consigo ser diferente. Eu consigo que Deus possa fluir na minha vida. Eu consigo enxergar coisas que as outras pessoas não estão enxergando. Eu consigo contemplar a criação de Deus, porque meu sinal está forte, eu estou conectado. Outra maneira de você aumentar o sinal, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Versículo 8. Livro de Josué. Capítulo 1. Versículo 8. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer aumentar o seu sinal com Deus? Sair daquele um pontinho, ir para um outro nível? Você tem que ler a Bíblia. Se você só ler mensagem do Instagram e da internet, talvez vai piorar a sua vida. Talvez. Agora, se você quiser aumentar o sinal, você vai ter que ler a Bíblia.
Porque quando a gente lê a Bíblia, você vê que a gente lê uma Bíblia, nos transforma. Por quê? Isso aqui não é um livro apenas. Isso aqui é vida. Isso é Deus falando. Quando você ora, você está falando com Ele. Como que Ele vai falar com você? Está aqui, ó. Ele vai falar com você. Você vai ler, aquilo vai mexer com você. Aquilo vai te saciar, aquilo vai te alimentar. O seu sinal vai ficar forte. Aí vão vir situações na sua vida, oportunidades, você vai saber dizer sim ou não, porque Deus está falando com você. Ele sabe como, Ele vai te ensinar como você deve proceder em tudo. Como que você deve agir. Então, quer aumentar o sinal? Ore. Quer aumentar o sinal? Leia a palavra. Agora, você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Por isso que o sinal fica num pontinho. E também por isso que nada muda na nossa vida. Nada acontece. Aí você vê alguém acontecendo e a nossa tendência é criticar. Mas você não vê o preço que a pessoa está pagando para que esse sinal fique forte. Você quer ter uma boa internet, mas você quer pagar o preço básico da operadora. Ou que é de graça no caso dos filhos. Não quer nem saber quanto quer pagar, mas fala, pai, não, põe o plano mais forte. Né? Não tem jeito. A gente tem que buscar. É nossa responsabilidade buscar. Deus fala, buscar-me-eis e me achareis. Depende da gente. Ele está disponível. Eu estou aqui. Agora, para você me encontrar, você tem que me buscar. Você tem que aumentar esse sinal. Não fique sem sinal com Deus. Outra dica importante para você aumentar esse sinal. Atos capítulo 2. Versículo 46. Versículo 46. Atos 2, versículo 46 e 47. Olha só. Quer aumentar o sinal? Presta atenção nisso aqui. E, perseverando todos os dias, concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria em singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Quer aumentar o sinal? Esteja na igreja. Você vê aqui que eles perseveravam todos os dias. No templo, a gente não tem mais, fecharam as portas para nós. Nosso templo agora virou as nossas casas. Por enquanto, até a gente achar um espaço. Mas você vê, a gente não para. Algumas pessoas foram viajar, a igreja continuou. Por que a igreja faz aumentar o sinal com Deus? A comunicação, o acesso, eu ouvir mais a Deus. Porque aqui é o momento onde a gente para tudo e aprende com Ele. É aqui que a gente se alimenta. Essa história de, não, eu sirvo a Deus na minha casa, não cai nesse erro. Você tem que servir a Deus na sua casa. Mas Deus estabeleceu a igreja. E aí você vai ficar fora daquilo que Deus estabeleceu, você não está querendo usar o plano de Deus, você está querendo oferecer para Deus um plano novo, dizendo que Ele não sabe o que faz. Mas nós acabamos de cantar, Deus é bom.
Você cantou isso. Deus é bom. Ainda a gente repetiu. Bom, Deus é bom, Deus é bom. Será que Deus é bom realmente na sua vida? Quando você tem dinheiro na conta, é fácil dizer Deus é bom. E quando não tem, você fala que Deus é bom? Seja sincero com você. Quando a sua mulher apurrinha você, espero que isso não aconteça, né, aqui na igreja. Nenhuma mulher faz isso. Não. É difícil isso acontecer. Mas se porventura um dia na vida isso acontecer, você fala assim, Deus é bom de ter me dado essa mulher? E você, mulher, né? Deus é bom? Hein, Thaís? Olhar para o Marquinhos aquele dia, falar, Deus, obrigado pelo Marquinhos. Sabes que eu vejo a Thaís rezar todo dia de manhã quando você joga e diz, obrigado, Senhor, por esse marido maravilhoso. Então, percebe que Deus de fato é bom, mas você só vai conseguir chegar nesse nível de agradecer e reconhecer que Deus é bom em todos os níveis da sua vida quando o seu sinal estiver forte. O sinal fraco, você vai se revoltar com ele. Você vai jogar a culpa nele. O sinal está fraco, o que você fala? Essa operadora não presta. Verizon é ruim demais, eu vou para T-Mobile. T-Mobile já não está servindo mais, eu vou para outra. Nós fazemos assim com Deus quando o sinal está fraco. Por isso que nosso sinal tem que estar forte. Em todo o tempo a gente tem que falar, Deus é bom. Uma coisa que eu nunca esqueço na minha vida, uma vez uma pessoa na igreja teve um neném. E ela, no momento que o nenê saiu, o nenê faleceu, no momento do parto. E era uma gravidez complicada, desejada, e aconteceu isso. E aí foi aquela tristeza, né, para todo mundo, para a família, para a igreja. E aí no momento do enterro ali do bebê, você imagina, fazer o enterro de um bebezinho recém-nascido, e eu fiquei ali falando assim, que o pastor vai falar numa hora dessa? E eu fiquei ali só observando. Eu falei, eu quero saber o que ele vai falar, porque o que se fala numa hora dessa? E eu fiquei naquela expectativa, só prestando atenção o que ele ia falar. Aí teve um louvor e tal, e aí ele pega a palavra. E aí ele chega e fala assim, Deus é bom. E aquilo entrou no meu coração, e eu falei, de fato, Deus sabe de todas as coisas, e Deus é bom. A gente que pira nas coisas, a gente que não entende as coisas, porque o sinal está fraco, mas quando ele está forte, a gente consegue entender que de fato Deus é bom. Deus, ele fecha uma porta para abrir uma outra melhor, mas a gente fica, porque o sinal está fraco, e a gente até culpa ele, se revolta e se afasta. E por quê? Porque o sinal está fraco, a gente vai fazer bobagem. Agora, se o sinal está forte e acontece algo que não é esperado, a gente tem a capacidade de falar, Deus é bom, e glorificar Deus em todo o tempo, e ser fiel. E daqui a pouco ele transforma, e assim é a caminhada com ele. É importante a gente entender isso. Quer aumentar o sinal? Não é só oração, não é só a palavra, mas é estar na igreja. É estar na igreja. A igreja é o lugar onde nós nos aquecemos. É incrível que a gente estava lá de férias, mas a gente decidiu, num domingo, ir para a igreja. Não estou criando regra aqui que você tem que ir nas férias e ir para a igreja. Nós sentimos essa necessidade, nós sentimos isso no coração.
fomos conduzidos por Espírito e fomos para a igreja. Sabe o que eu senti naquele momento? A presença de Deus vindo sobre a minha vida, e eu percebi que eu estava já ficando desfocado, distraído, perdendo o sinal com Deus. Mas foi bom eu ter ido para a igreja, porque o sinal restabeleceu. E meu comportamento, eu vi que meu comportamento até mudou. Mudou o quê? Deixei de ler algumas coisas, deixei de ver algumas coisas, deixei de fazer algumas coisas, que quando a gente vai perdendo o sinal, a gente não vai percebendo. E a gente vai se afastando de Deus sem perceber. E achando que está tudo bem. Por quê? O sinal está fraco com Deus. Por último, outra dica para você aumentar o seu sinal. Aí eu vou voltar no texto inicial, Gênesis 3. Eu quero encerrar com esse último ponto. Gênesis 3. Nós lemos a história de que estava tudo bem. Eva estava com sinal forte com Deus. Deus vinha e se relacionava com eles todo final de tarde. Comunicação fluindo. Eles estavam bem. Eles tinham tudo. Por que o sinal caiu? Porque ela permitiu estar próximo de alguém que não era para estar. Ela ouviu conselhos, ela ouviu dicas que influenciou ela a tomar uma decisão, a fazer escolhas que desgraçou a vida dela e de toda a humanidade. Então, você quer aumentar o sinal com Deus? Ande com pessoas que te ajudem a crescer, a se aproximar dele. Se você andar com as pessoas erradas, você vai perder o sinal. E é interessante que as pessoas, elas usam de argumentos muito convincentes. A serpente usou de argumentos que a Eva falou, fazia todo sentido, é verdade. Faz sentido. Como nós lemos no texto, ela falou assim, realmente esse fruto parece bom aos meus olhos. Que mal tem isso? Não é bem assim o que Deus falou. Não, é bem assim. Se você quer aumentar o sinal com Deus, por isso você tem que ler a palavra. Porque é bem assim que Deus fala. Se Deus fala, não come, não come. Se Deus fala, medita na minha palavra dia e noite, medita na minha palavra dia e noite. Consequência, você vai prosperar. Não é mais ou menos. Não é bem assim como Deus falou, como a serpente seduziu a Eva. Então, quer aumentar o sinal? Cuidado com as pessoas com quem você tem andado. Cuidado com as pessoas que você tem ouvido. Cuidado com aquilo que você tem visto na internet. Tudo isso vai fazer o sinal cair. Tudo isso vai fazer você perder o sinal. Vai ficar com o sinal fraco. Você pode até ter tido a sua reconexão com Deus através de Jesus, mas o sinal vai ficar sempre fraco. E isso é pior ainda. Porque você agora tem Jesus na sua vida, mas sua vida não vai. Fica patinando. Por quê? Porque é um sinal fraco. Que Deus possa ganhar espaço no seu coração e você preste atenção na sua vida e deseje ter esse sinal forte. Não fique sem sinal com Deus. Não deixe ficar sem sinal. E se você ainda não teve essa reconexão através de Jesus, faça isso. Esse é o princípio.
Não tem como você acessar o reino de Deus, querer as coisas de Deus, sem primeiro passar por Jesus. Se você não assinar o plano antes, você não vai receber esse sinal. Você precisa receber o sinal. Depois que você recebe o sinal, aí você tem esses cuidados que eu falei para você não perder. Procurar orar, procurar ler a palavra, aprender mais sobre Deus, estar na igreja. A igreja é proteção para você. É assim que você tem que enxergar. Não é, poxa, que saco, eu vou ter que ir para a igreja. A pessoa que pensa assim é porque ainda não teve essa experiência com Jesus, não teve essa reconexão. Porque quando tem, é aquilo que nós cantamos. Se eu já tive essa experiência com Deus, se eu já pisei no Santo dos Santos, não há outro lugar que eu queira estar. Não há outro lugar melhor. Eu vou fazer outras coisas? Sim. Mas eu preciso sempre voltar para o Santo dos Santos. Eu preciso sempre voltar para esse lugar. A igreja é esse lugar que mobiliza, que o Senhor fala, que o Senhor agrupa, que o Senhor cuida. E cuidado com as pessoas que você tem escolhido caminhar por perto. Há um ditado popular, não é um versículo. Antes só do que mal acompanhado. Mas a Bíblia fala algo parecido com isso. É melhor você entrar nos céus sem um olho do que ficar com os dois olhos e não entrar. O que você prefere? Ficar com os dois olhos, mas não entrar no reino dos céus? Ou você perder um, mas entrar? Vê como parece óbvio, mas na prática é difícil. Ninguém quer perder um olho. Ninguém quer perder nada. Valoriza o Criador na sua vida. Você não... Talvez eu fale isso no domingo que vem. São coisas que Deus vai colocar tem colocado no meu coração. Você não é autossuficiente. Você precisa experimentar o poder de Deus na sua vida. Reconhecer a glória dele. Então não fique mais sem sinal. Restabeleça o sinal. Todo dia, vê quantos pontinhos você está de sinal com Deus. E aumente esse sinal.